Salve, salve, pessoal! Tudo bom? Eu sou o professor César Staldg, aqui do canal Aprenda Física. Estou começando mais um vídeo de resolução da prova de Física de 2020 da SpaceX, tá certo? A gente vai resolver uma questão conceitual, uma questão de física mecânica, que envolve os conceitos da dinâmica do movimento circular, da dinâmica em trajetórias curvilíneas. Uma questão de nível médio, tá? Não é porque não tinha cálculo, que era uma questão fácil, tá certo? Questão de nível mediana, por quê? Porque comparando a prova como um todo, tiveram mais difíceis que essa. Por exemplo, a questão anterior a essa, ela era bem difícil, e tiveram mais fáceis. Por exemplo, a questão 21 da prova modelo A era muito simples, tá bom? Então, vamos à questão. Presta atenção o que é que a questão falava. Deixa eu colocar a lupa aqui para enxergar melhor. Vamos embora. A questão falava assim: se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então, calma. Primeiro, quando escrevem algo que tem movimento uniforme, infelizmente a maioria dos candidatos já pensa, bom, velocidade constante. Tenha calma. Quando a gente diz que o movimento é uniforme, movimento uniforme significa módulo, ou seja, o valor da velocidade é constante. Tá certo? O valor da velocidade é constante. Mas o fato de ser circular significa que a velocidade tem direção variável. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, professor? É porque se a direção da velocidade é variável, significa que essa velocidade não é constante. E se a velocidade não é constante, existe força resultante. Eita, professor, pois é. Porque se você avaliasse somente pela palavra uniforme, você poderia dizer, bom, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante e a força é zero. A força não é zero. Nessa trajetória curvilínea, o módulo da velocidade permanece constante, mas a direção é variável. Se a direção é variável, existe uma força. E essa força resultante, a gente chama de força resultante centrípeta, porque é ela quem aponta para o centro da curva e faz esse corpo executar uma curva. É só você imaginar que quando você vai executar uma curva em um carro, você tem que exercer uma força na direção do carro para mudar a trajetória dele, senão ele sai tangente. Então você já sabe que a força que age sobre esse corpo é diferente de zero, então não pode ser letra C, também não pode ser letra E. Ok? Aí ele diz: o vetor quantidade de movimento. O vetor quantidade de movimento. Na questão de número 22, a gente fala sobre o vetor quantidade de movimento. É só procurar no meu canal. Quantidade de movimento é um vetor que é calculado assim: módulo vezes o vetor velocidade. Módulo vezes o vetor velocidade. Pensa. Se a velocidade tem direção variável, o vetor velocidade é variável. Se o vetor velocidade é variável, o vetor quantidade de movimento também é variável. Tá? Por quê? Ele não muda de módulo, mas muda de direção. O vetor quantidade de movimento é a massa vezes o vetor velocidade. Não é isso? Se o vetor velocidade é variável, o vetor quantidade de movimento também é variável. Então, não pode ser letra A. Então, a próxima pergunta vai definir nossa questão. O trabalho realizado pela força é... Pronto. Só há trabalho se existir variação de energia cinética. E só existe variação de energia cinética se existir variação no módulo da velocidade, no valor da velocidade. E esse movimento, por ser uniforme, o valor da velocidade permanece constante. Se o valor da velocidade permanece constante, a gente não tem variação da energia cinética.
Se a gente não tem variação de energia cinética, a gente não tem trabalho. Então, o trabalho é nulo. Então, eu anulo a letra B e fico com o gabarito letra D. Só para não passar batido, a letra E. Não, desculpa. O próximo item. A energia cinética, então, é o quê? Constante, porque a energia cinética não é grandeza vetorial, é grandeza escalar, que só depende, portanto, do módulo da velocidade. Tranquilo? Beleza? Gostaram da resolução? Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, indica o nosso canal para os teus amigos que vão fazer a prova da SpaceX e a gente se vê em mais um vídeo aqui no Aprenda Física. Tchau, tchau. Até a próxima.